Muito boa tarde a todos e a todas. Em nome da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde e da Escola Superior do Politécnico de Setúbal, da área da saúde, dou as boas-vindas a este evento que vai apresentar algumas comunicações sobre o humor e a saúde. Este programa resulta de um estudo de investigação feito pelos participantes no curso de Marketing em Saúde, do qual resultam estas apresentações que depois serão convertidas em artigos e publicados num trabalho com a chancela da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Hoje vamos ter dois grupos. O primeiro grupo será da fisioterapeuta Carolina Reina e da nutricionista Maria Velosa. O tema será Estratégias nas redes sociais e o humor para a prevenção das doenças crónicas com base na promoção da alimentação saudável e estilo de vida ativo. Muito obrigada. Estão prontas para apresentar? O palco é vosso. Vamos a isto. Muito obrigada. Vou então iniciar a partilha da apresentação e aproveitar a professora Cristina esta gentil introdução que já remeteu aqui para o tema e, portanto, salto diretamente para a introdução. Portanto, porquê esta temática das redes sociais e a sua associação com a promoção de estilos de vida saudáveis? Em primeiro lugar, porque sabemos que as doenças crónicas não transmissíveis têm aqui uma elevada incidência e um grande impacto naquilo que são os valores de mortes prematuras na sociedade, no mundo, e que também, como sabemos, tem aqui uma forte componente comportamental naquilo que respeita aos riscos, como os maus hábitos alimentares, inatividade física, consumo excessivo de álcool e exposição ao fumo de tabaco. Por outro lado, temos aqui uma crescente atenção às redes sociais, que se tornaram um meio de comunicação preferido por uma grande parte da população. Além disso, tem um acesso gratuito uma grande adesão por parte da população. E que, portanto, já existe aqui alguma evidência no sentido da utilização das redes sociais para o impacto positivo na saúde, nomeadamente ao nível do aumento da atividade física, redução do peso e aumento dos níveis de bem-estar, mas também aqui como uma ferramenta interessante ao nível da comunicação, melhorar a comunicação e facilitar aqui o envolvimento do público-alvo. E, portanto, porquê a utilização do humor especificamente nas redes sociais? Em primeiro lugar, porque parece ter aqui um efeito positivo por ser uma abordagem que se foca nos benefícios de adotar determinados comportamentos em detrimento de se focar nas consequências negativas de não os adotar ou de adotar comportamentos nocivos para a saúde. No entanto, existem aqui alguns fatores a considerar, especialmente quando se estuda aqui o impacto do humor na promoção da saúde e na alteração de comportamentos, nomeadamente o tipo de humor que é utilizado, e depois também contrabalançar aqui a questão do humor com o sentimento de ansiedade ou de ameaça perante o comportamento alvo desta comunicação. Também a experiência prévia do indivíduo ou da população alvo em relação a esta comunicação, por exemplo, uma comunicação em relação aos impactos ou a alguma patologia específica, haverão aqui diferenças perante um público que tenha ou não presente esta patologia. E por fim, não correr aqui o risco de uma trivialização decorrente da utilização do humor, que possa reduzir aqui ou acabar por ter o efeito oposto pretendido. E pronto, e acaba por ter aqui alguns benefícios comprovados, nomeadamente ao nível da promoção do bem-estar, aumento do coping perante algumas situações e também fomentar a partilha e discussão de algumas temáticas entre pares e também no seio familiar.
Este trabalho consiste numa revisão integrativa da literatura, com o objetivo de analisar as estratégias de humor utilizadas nas redes sociais, com enfoque na promoção da alimentação saudável e estilo de vida ativo, visando contribuir para a prevenção das doenças crónicas. Um dos estudos da nossa pesquisa pretendeu analisar o efeito de uma intervenção via Facebook, baseada na teoria social cognitiva e na teoria da autodeterminação, mais um smartwatch, comparativamente à intervenção via Facebook isoladamente, e isto na melhoria dos hábitos alimentares e aumento da atividade física em estudantes. Houve elevada adesão de ambos os grupos, ambos aumentaram o nível de atividade física após 6 semanas, apesar de terem diminuído no follow-up às 12 semanas. Apesar disso, manteve-se mais elevada do que na baseline. A massa corporal em ambos os grupos diminuiu e foram registadas melhorias na autoeficácia, suporte social e motivação intrínseca e também da ingestão calórica. No entanto, em nenhum destes outcomes essas diferenças foram significativas. Assim, percebe-se que as estratégias com base nas redes sociais são promissoras na mudança de comportamentos, em saúde, eventualmente pelo impacto em construtos-chave para a mudança e manutenção de comportamentos e pela própria interação e envolvimento da pessoa. Noutro estudo, com pais de crianças em idade escolar, foi avaliada a efetividade de uma intervenção que consistia na visualização de vídeos próprios para serem vistos com as crianças sobre doenças relacionadas com estilo de vida, atividade física e hábitos alimentares saudáveis, com base na teoria social cognitiva. Era disponibilizado ainda um manual interativo que reforçava estas informações e eram realizados quizzes com feedback sobre as respostas. O grupo de intervenção melhorou os conhecimentos em vários aspectos sobre os hábitos alimentares e os comportamentos em si melhoraram ao nível do consumo de vegetais, planeamento de snacks com base nas calorias, comparativamente ao grupo de controlo. Quanto à atividade física, em termos dos conhecimentos, houve um aumento significativo no grupo de intervenção. No entanto, em tempo de atividade física, não houve diferenças significativas entre os grupos. O mesmo se verificou quanto ao nível de atividade física e hábitos alimentares dos filhos. Melhorou os conhecimentos, mas isto não se traduziu numa diferença significativa nos comportamentos. Estes estudos apontam para a necessidade de combinar intervenções via redes sociais com abordagens mais estruturadas e robustas, centradas na pessoa, com objetivos claros e planos estratégicos de ação, e esta integração de estratégias de mudança comportamental comprovadas poderá aumentar a eficácia das intervenções digitais. Dentro desta perspectiva de melhorar o alcance e a eficácia das mensagens em saúde, destaca-se então o potencial do humor como ferramenta complementar para maximizar o envolvimento destas intervenções. Este estudo explorou o efeito do uso da comédia na comunicação científica através de vídeos comparando versões com e sem o som de risadas do público. E nisto, todos os participantes receberam a mesma mensagem humorística, mas aqueles expostos ao vídeo com risadas consideraram a apresentação mais divertida, o cientista mais simpático e mais experiente. Este efeito é relevante, porque a percepção de expertise está intimamente ligada à credibilidade da fonte da mensagem, e isto é um fator crucial para a aceitação da própria mensagem. Assim, a utilização do humor, desde que bem calibrado, parece que não compromete e até reforça a percepção de competência do comunicador. Ainda assim, deve-se destacar algumas limitações do estudo, nomeadamente a restrição da amostra a estudantes universitários. Por fim, trazemos aqui mais um estudo também realizado em estudantes universitários, que procurou avaliar o impacto do humor na captação da atenção, no reconhecimento das mensagens posteriormente e também na persuasão destas mesmas mensagens. E, portanto, este estudo foi realizado em duas fases distintas. Portanto, numa primeira fase, os estudantes foram apresentados, ou melhor, foram apresentados aos estudantes imagens de cartazes que viriam a ser impressos, mas isto em formato digital. Foram apresentadas imagens de cartazes com mensagens preventivas ou promotoras da saúde em relação a três temas: o consumo de álcool, de tabaco e a prevenção da obesidade. E, portanto,
havia aqui uma distinção entre cartazes com inclusão de mensagens com humor ou mensagens sem humor. E, portanto, nesta primeira fase, aquilo que se procurou foi mesmo avaliar o nível de atenção e isto foi feito através da medição do tempo em que cada estudante observava o determinado cartaz. E aquilo que se concluiu desta primeira fase do estudo era que, de facto, havia uma maior atenção aos cartazes com mensagens humorísticas comparativamente àqueles que não tinham este fator do humor. E numa segunda fase, procurando avaliar aqui o reconhecimento e a capacidade de persuasão, os estudantes foram chamados a participar esta segunda vez ao preencher uma ficha onde estavam algumas mensagens de humor e sem humor em relação aos 3 temas que foram alvo de estudo. Algumas destas mensagens tinham sido incluídas nos cartazes visualizados na primeira fase, outras delas não. E os estudantes tinham que identificar quais daquelas mensagens é que já tinham lido na primeira fase e, portanto, este teste de reconhecimento não era do conhecimento dos estudantes quando aceitaram participar no estudo e, portanto, não havia aqui este viés de tentarem e se forçarem a lembrar das mensagens. E, portanto, aquilo que se concluiu nesta segunda fase foi que, para todos os efeitos, havia uma maior taxa de reconhecimento das mensagens com o fator humorístico e também uma percepção de uma maior capacidade de persuasão destas mesmas mensagens comparativamente a mensagens não humorísticas. E, portanto, este estudo acabou por concluir aqui, então, que de facto, a presença do humor em mensagens de saúde aumentou os níveis de atenção, aumentou a capacidade de memorização destas mesmas mensagens e também potenciou aqui a percepção de persuasão por parte do público-alvo. Achámos que fazia sentido incluir este estudo nesta revisão, porque apesar de ser feita com publicidade impressa, os estudantes foram expostos aos cartazes em forma digital e foram percorrendo as imagens tal como acontece nas redes sociais, portanto, assim que decidiam que tinham, portanto, lido o suficiente ou prestado atenção suficiente, passavam para a próxima e, portanto, acabam por haver aqui algumas semelhanças do ponto de vista da seleção da informação que acaba por ser alvo de atenção por parte do público. Então, esta revisão sugere que as redes sociais, aliadas a um uso criterioso do humor, representam uma oportunidade promissora para a promoção de hábitos alimentares saudáveis e de estilos de vida ativo, contribuindo então para a prevenção das doenças crónicas não transmissíveis. O humor, quando adequadamente integrado, parece favorecer o envolvimento do público, a atenção às mensagens e a percepção de credibilidade das fontes de informação, o que potencia a eficácia destas campanhas de promoção da saúde. Contudo, a evidência disponível sobre o impacto direto do humor na mudança de comportamentos em saúde ainda é limitada e aponta para a necessidade de abordagens adaptadas a características culturais e individuais do público-alvo. As estratégias humorísticas inadequadas podem ainda comprometer a seriedade da mensagem ou gerar aqui alguma resistência ou más interpretações, especialmente em populações mais vulneráveis. Portanto, é essencial que investigações futuras explorem o tipo de humor mais eficaz, o seu enquadramento nas plataformas digitais e o impacto a médio e longo prazo nos comportamentos em saúde. Investir em estudos robustos e diversificados poderá permitir, então, o desenvolvimento de intervenções mais eficazes e inovadoras para enfrentar estes desafios contemporâneos de saúde pública. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada. Podem deixar de partilhar. Muito interessante este trabalho feito por vocês. De facto, o aumento dos níveis de atenção foi uma evidência, não é? Nós sabendo que digamos, os vasos comunicantes da saúde estão baseados muitas vezes na alimentação e na atividade física, além da saúde mental, o chamar a atenção, o potencial do humor na atenção, pelo menos numa primeira fase de aumentar o conhecimento, é muito interessante.
Evidentemente que vocês disseram e bem que não sabem, ou pelo menos não há grande, evidência suficiente sobre a mudança de comportamento. De qualquer forma, também enunciaram a teoria social cognitiva, que trata também entre a pessoa e o ambiente, e as expectativas e as normas sociais. O que é interessante é a influência do meio dentro, junto da pessoa, e que as redes sociais podem aqui fazer um papel preponderante no auxílio a esse caminho para a mudança de comportamento, pelo menos gerar intenção de comportamento. Abordaram bem, escolheram os artigos de forma cuidadosa e, por isso, muitos parabéns à fisioterapeuta Carolina Reina e à nutricionista Maria Velosa pelo trabalho tão interessante que apresentaram agora neste programa. Muito bem, então vamos passar ao próximo grupo. O próximo grupo é constituído pela enfermeira Marta Martins e pela enfermeira Sandra Matela. O tema que vão abordar nos próximos 15 minutos é o humor culturalmente sensível nos cuidados de saúde. Muito bem, o palco é vosso, vamos ouvir-vos. Uhum. Olá, muito boa tarde a todos os presentes. Obrigada também à professora Cristina pela introdução efetuada. Eu e a enfermeira Sandra Matela somos enfermeiras em contexto de cuidados de saúde primários e vamos então apresentar este trabalho intitulado O humor culturalmente sensível nos cuidados de saúde. Ao longo desta apresentação, vamos começar por justificar a escolha do nosso tema, os objetivos que pretendemos com a realização deste trabalho, a metodologia que utilizamos, bem como os resultados e a discussão dos mesmos, e por fim fazer uma breve conclusão com os resultados obtidos deste trabalho e com o envolvimento nele. Então, o humor tem sido reconhecido como tendo um impacto positivo na saúde e na vida das pessoas, sendo muito aliado à promoção do bem-estar e à forma de lidar com situações mais complexas. Atualmente, nós temos uma grande globalização e observamos um enorme fluxo migratório, e isto tem contribuído também para uma grande multiculturalidade nas instituições de saúde. Falando do nosso caso em particular, a nossa unidade local de saúde onde nós exercemos funções é muito multicultural, e portanto isto faz com que exista uma necessidade dos profissionais de saúde não terem apenas competências técnico-científicas, mas também desenvolverem competências ao nível de uma prestação de cuidados culturalmente mais competente. Posto isto, nós refletindo sobre esta temática, colocámos aqui algumas questões, nomeadamente objetivámos perceber como é que o humor é percepcionado pelas diferentes culturas, qual o impacto do uso do humor na saúde dos utentes, como é que deve ser implementado o humor de modo a poder respeitar as diferenças culturais destes, e partindo destas questões, decidimos realizar uma revisão integrativa da literatura, com o objetivo de identificar as percepções das várias culturas em relação ao uso do humor e compreender as práticas e os desafios associados à sua implementação de forma culturalmente sensível pelos profissionais de saúde. Para isto, nós realizamos então uma revisão integrativa da literatura com base na estratégia PICO, em que definimos como critérios de inclusão todos os estudos disponíveis nas bases de dados identificadas neste diapositivo, que fossem ao encontro de pessoas de diversas culturas, onde fosse relatado o uso do humor nos cuidados de saúde. Como critérios de inclusão, definimos todos os artigos que abordassem esta temática que estivessem escritos em português, inglês e espanhol, com texto integral disponível, e não estabelecemos nenhum limite temporal, porque queríamos ter aqui uma abordagem mais abrangente relativamente a este tema. Após a pesquisa nas bases de dados, nós obtivemos 15 artigos. Após a leitura do título e do seu resumo, excluímos 11 e ficámos então com 4 artigos que acabámos por incluir na nossa revisão integrativa. Dos artigos obtidos, maioritariamente dizeram respeito a estudos qualitativos, sendo tivemos também algumas revisões da literatura e meta-análises, e após uma leitura mais cuidadosa de cada artigo, portanto o texto integral e análise crítica, conseguimos identificar aqui 3 categorias associadas ao uso do humor nos cuidados de saúde, nomeadamente estabelecer aqui a categoria da percepção cultural do humor pelos utentes, não é? Os benefícios do humor na saúde destes e também quais as implicações para o ensino e também para a implementação do uso do humor na prática clínica, sim. Portanto, seguida a enfermeira Sandra Matela irá explorar agora cada uma destas categorias
de forma mais menorizada. Boa tarde. Então, é assim, relativamente aos resultados e a discussão, a percepção cultural do humor, e após a leitura e a análise dos artigos, chegámos à conclusão que a cultura ocidental usa mais um humor autodestrutivo e agressivo. O autodestrutivo está relacionado com fazer piadas de si próprio, mas de uma forma negativa e prejudicial. E o agressivo está muito relacionado em que muitas vezes são mensagens mais agressivas, até mesmo com ataques verbais. A cultura oriental usa mais o humor afiliativo, em que é um humor mais positivo, é de uma forma mais amigável, de jeito de brincadeira, mais inofensivo e mais descontraído. Depois, relativamente a um dos artigos que também foi lido, houve uma comparação entre docentes norte-americanos e de Taiwan, em que os norte-americanos referem que têm uma maior espontaneidade e maior conforto na utilização do humor, enquanto os docentes de Taiwan têm uma postura mais reservada relativamente ao uso do humor. Outro também do estudo e dos artigos que nós lemos, em que é feito em mulheres suecas, que valoriza o uso do humor como mecanismo de resiliência. Ou seja, ele é utilizado muitas vezes por isolamento social, por alguma perda, por algumas perdas de alguma capacidade. Pronto. Sim? Oi? Sim. Relativamente aos benefícios do humor na saúde, então, os quatro artigos, qualquer um dos refere que os efeitos do humor na saúde têm um efeito positivo, tanto na saúde física como mental, independentemente da cultura. Mas depois difere ali em algumas coisas. Há uma redução também do stress em utentes e profissionais, e depois há mais ou menos dois artigos em que referem que o humor afiliativo está muito associado ao maior bem-estar subjetivo e que o humor positivo pode ajudar a aliviar os medos e a ansiedade durante os procedimentos médicos. Eles referem que, usando o humor durante um procedimento médico, muitas vezes vai criar uma relação de empatia e de confiança entre um profissional de saúde e o utente. E o humor adequado promove, oi, a empatia, anda para trás. Peço desculpa, já está. Está mal. Promove a empatia ou a confiança, ou seja, o que um dos artigos refere é que se este humor for usado adequadamente, de uma forma adequada, vai promover tanto a empatia e a confiança entre o profissional de saúde e o utente, e vice-versa. Pronto. As implicações para o ensino e prática clínica. Então, o mesmo estudo em que refere os docentes norte-americanos e os de Taiwan, refere que os norte-americanos dão pouco destaque no ensino do humor terapêutico nos currículos, e este é mais utilizado na prática clínica, ou seja, eles utilizam mais o humor durante a prática clínica e relativamente na parte da teoria, este não é tão utilizado. Enquanto os docentes de Taiwan ensinam a teoria relacionada com o humor, ou seja, teoricamente eles falam mais em humor, mas humor terapêutico, mas depois, na prática clínica do seu dia a dia, eles não têm tanta à vontade para esse uso. Uh, de- outro artigo refere que é importante haver uma necessidade de formação em comunicação terapêutica e multiculturalidade. Para quê? Para que este humor seja utilizado de uma melhor forma e de uma forma mais adequada. Para quê? Para ver os ganhos em saúde, que é uma das coisas que é mais importante. É importante também a consciencialização do uso do humor para a adaptação das estratégias de comunicação e na relação terapêutica. Sim. Em termos de conclusão, o humor é uma estratégia de comunicação com impacto positivo na saúde das pessoas, tanto na saúde física como na saúde psicológica, vai melhorar o bem-estar e o estabelecimento de relações terapêuticas entre os profissionais e os utentes, ou clientes, ou pacientes. É um recurso poderoso, mas deve ser culturalmente sensível, ter sempre em atenção a cultura onde estamos inseridos. A percepção e a receptividade do humor é influenciada pelo seu contexto sociocultural. É uma competência cultural essencial para os cuidados de saúde humanizados. Existe e é importante haver uma formação sobre o humor e comunicação intercultural. Para quê? Para que este seja de uso da melhor forma. Estas são as nossas referências bibliográficas e agradeço e obrigada pela vossa atenção e fico ao dispor.
Muito bem. Podem tirar a partilha. Muito bem, muito interessante esta abordagem do humor culturalmente sensível. Escolheram aqui artigos também de uma forma muito interessante. Eu acho que os americanos devem aproveitar a teoria dos taiwaneses de Taiwan e Taiwan deve aprender com os americanos, se calhar, as boas práticas do humor. Deve haver aqui um cruzamento do humor nas práticas e no ensino clínico, porque também um bom ensino sem prática enfim, é um vazio, não é? Fica na gaveta. E por isso é muito interessante. Também, durante o dia de ontem, nas apresentações, verificámos que durante os procedimentos médicos, aos procedimentos da área da saúde, também é importante para aliviar a tensão, não só dos destinatários, mas também dos profissionais. E isto é bom para ambos os lados. O humor é uma ferramenta que tem que ser explorada e que vocês aqui souberam explorar muitíssimo bem e fazer estes trabalhos também nos permite novas reflexões e outros caminhos. Espero que vocês continuem, porque de facto aqui já sabemos que estes vossos trabalhos vão ser publicados com a chancela da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde e, e dou-vos os parabéns ao grupo. Muitos parabéns. Não sei se querem dizer alguma coisa em relação a este final de evento. As vossas colegas que ontem estiveram, se quiserem fazer algum comentário, a Teresa Dias, a Estefânia, a Cláudia, que ontem também partilharam aqui os vossos trabalhos, mas foram muito interessantes estes trabalhos também, não é? Não sei se a Estefânia quer dizer alguma coisa às suas colegas. Tenho que dar os parabéns, porque também achei os trabalhos muito interessantes. E confesso que no início, quando nos foi dado este desafio, não sabia muito bem o que é que ia surgir, ou como é que podia falar sobre este tema, e afinal é um tema que é tão transversal, não é? A toda a área da saúde e pode ser utilizado de tantas formas diferentes. Esta ferramenta terapêutica tão poderosa e que se calhar é subvalorizada. É verdade, é verdade. E que tem tanto efeito no bem-estar das pessoas. Sim. Trabalhei muito e tive muitas alunas na área dos cuidados intensivos e que diziam que as pessoas, quando são otimistas e que estão de bom humor, recuperam melhor do que aquelas que são pessimistas. Vocês aqui não sei se já trabalharam com cuidados intensivos, mas é o limite da vida, não é? Aquela pessoa que está quase entre a vida e a morte, quem for mais otimista, quem tiver mais sentido de humor, se calhar tem mais força para dar a volta à vida. E por isso, a começar pelos próprios profissionais de saúde que vocês são, da área da saúde, é importante o humor que nos liberta e que nos dá aqui uma sensação de mudança e de esperança também. E por isso, muitos parabéns. E vemo-nos em breve. Vamos dar por terminado o evento e voltarei outra vez a conversar com vocês em breve. Obrigadíssima. Vou desligar. Tchau. Obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada. Com licença. Obrigada.